Pessoal, então, essa parte de matemática que nós estamos vendo, vocês já tiveram uma aula sobre função de primeiro grau quando estávamos na escola e tiveram uma explicação da função de primeiro grau em física que eu mandei para vocês para poder saber fazer os gráficos do sorvete, que é a mesma coisa de função de primeiro grau, y igual a x mais b, que nós estamos vendo aqui. E nesses exercícios da apostila, ele também explora exercícios com gráfico, para você poder trabalhar com coeficiente angular e coeficiente linear. Mas explora também bastante raciocínio, né? São exercícios elaborados. Então, vocês precisam tentar fazer os exercícios de novo para entender. Quando vocês estiverem assistindo a videoaula, dá um pause para vocês poderem acompanhar, senão realmente fica difícil, tá bom? A aula 11 continua falando sobre a função do primeiro grau, tá? Não tem nada diferente. E vai entrar aqui uma função constante, além da função linear. Essa função constante vocês também já viram no gráfico de física, né? Quem tem física aí comigo. Quem não tem, eu passei pro Marcelo, eu acho que ele passou para vocês. E se não passou, né, o primeiro ADM, quando vocês entrarem no canal, procurem lá gráficos do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Vai fazer uma revisão da função de primeiro grau no gráfico e até do segundo grau, quando entra no movimento retilíneo uniformemente variado, que tem a parábola, tá? E lá tem a função constante também. Por exemplo, no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Quando tem o gráfico da função da velocidade em função do tempo, ele é assim, ó, uma reta. A única diferença é que em física não tem o lado de cá, porque nós não temos tempo negativo, né? Isso aqui é uma função constante. O que é uma função constante, gente? Uma função constante é qualquer x que eu pegar em matemática, seja o negativo ou seja o positivo, a minha reta vai ficar sempre apontando o mesmo valor. Por exemplo, f de x igual a 4. Isso é uma função constante. Tá entendido? Aqui ele dá exemplos de função constante, ó. F de x igual a 1. F de x igual a menos 3 é ela aqui, ó, embaixo, na verdade? Que ela pode ser positiva ou negativa. Pode ser irracional, aí, ó, raiz quadrada de 2, tá bom? E pode ser racional, 5/3. O gráfico da função constante, ele já mostrou em cima e está mostrando aqui embaixo. Quando ele é positivo, ele vai estar acima do eixo y, ó. Tá aqui. F de x igual a 1. E quando está abaixo, ele vai ser negativo, f de x igual a menos 3. Só isso, gente. Função linear e sua representação gráfica. Ela é representada por f de x igual a de x. O que é isso aqui? Ela chama de função linear, gente. A gente pode entender sempre o f de x igual a x mais b. A única diferença aqui é que o b é igual a 0. A função é uma só, ela é sempre assim, ó. F de x igual a x mais b. Sempre, tá? O que acontece aqui é que o b é igual a 0. Por quê? Porque o gráfico está passando pela origem do plano cartesiano. Ele está passando pela origem, só isso, gente, ó. Tá passando pela origem. Ele pode passar pela origem assim, inclinado para a direita, que nós já conversamos, vocês sabem que quando isso acontece, o meu coeficiente angular é maior que 0. Ou pode passar para a esquerda. Vamos ver se tem um gráfico aqui desenhado. Não tem. Então eu vou fazer. Ele pode ser assim ou ele pode ser assim. Quando o meu gráfico for assim, é que o meu coeficiente angular é menor que 0. E olha só, ele está cortando o eixo y no 0. Por isso que a minha função fica só desse tipo aqui, gente, ó. F de x igual a AX. O f de x, gente, é a mesma coisa que y, tá bom? A gente vai representar a função f de x ou y, é a mesma coisa. Ele está falando assim, ó, em função dos valores de x, tá? Eu tenho uma função do primeiro grau. Por exemplo, f de 2 seria 2 vezes a. F de 3, 3 vezes a. Isso que é o f de x.
f de x é a mesma coisa que o y, tá bom? É a minha imagem. Então, ele vai ser AX positivo, quando estiver inclinado para a direita, e ele vai ser menos AX, quando estiver inclinado para a esquerda. Perfeito. Aqui ele está dando exemplo do gráfico inclinado para a direita. Vamos ver o que ele fala. É possível demonstrar que o gráfico da função linear é uma reta que passa pela origem, mas veremos essa demonstração mais para frente. A imagem de uma função identidade são os reais. Isto é, pode ser percebido facilmente. Veja, f de x é igual a ax, ou y igual a x, tá vendo? Mesma coisa, ó, f de x igual a y. Y igual a x, ele isolou o x que deu y sobre a. Assim, o x é igual a y sobre a pertence aos reais e o a com a diferente de zero, tal que f de x é igual a x, né? Nossa, que volta, meu Deus. Isso aqui para falar que a imagem pode ser os reais. Por que a imagem pode ser os reais, gente? Porque você pode dar qualquer valor para y, para cima ou para baixo, racionais, tá? Ele não tem restrição nenhuma. Então, a imagem são os reais, tá bom? Vamos construir um gráfico da função y igual a 2x. Nós também já fizemos exercício disso aqui em classe. Como se constrói o gráfico de y igual a 2x? Você dá dois valores, porque você tem uma reta. Basta dois valores, olha aí. Ele deu aqui o valor para x igual a 1, e aí substituiu no lugar de x, pôs 1, y igual a 2 vezes 1, 2. Olha lá. Eu obtive um par ordenado. Para x igual a 1, o meu y é 2. E se eu der x igual a 0? Para x igual a 0, vai ser 2 vezes 0, que vai dar 0. Então, eu tenho aqui dois pares ordenados, ó. 1 e 2 e 0 e 0. Se eu colocar esses dois pares ordenados no gráfico, 0, 0 e 1 e 2... eu uno os pontos. Quando eu uno os pontos, eu tracei o gráfico. E isto é uma função do primeiro grau, tá bom? Ela é uma função de primeiro grau. E como o exercício deu lá em cima, ela é dada por y igual a 2x. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aí vem os exercícios. Os exercícios, gente, eles exigem raciocínio. Ele falou aqui da função de primeiro grau, e nós vamos aplicar a função de primeiro grau, mas de uma maneira diferente. Ele vai puxar o raciocínio da gente. Por isso que dá a impressão que a gente não está entendendo nada. É que tem que ir com calma. Mas vocês estão entendendo. Vocês já ouviram falar de função de primeiro grau e do gráfico mais do que uma vez. E eu repito, quem não viu as aulas de gráfico do movimento retilíneo e do movimento retilíneo uniformemente variado, olha, que ele vai reforçar para vocês esse conceito de função do primeiro grau, tá bom? Agora, nós vamos fazer os exercícios da apostila, tá? Acompanhem, peguem a apostila de vocês, dá um pause no vídeo. A apostila de vocês está na página... Agora, o exercício, deixa eu voltar aqui ela. Número 22, gente. É um exercício que precisa de atenção. Vamos fazer com bastante atenção e bastante calma, tá bom? Aí vocês podem não entender da primeira vez. O que vocês têm que fazer, gente, em cada exercício que é feito para vocês, para poder ter um bom aproveitamento? O ideal seria você primeiro tentar fazer sozinho. Porque é um raciocínio e cada um tem um jeito de raciocinar para desenvolver o seu raciocínio. Depois, se você não conseguiu, não tem problema nenhum, gente. Nós estamos em aprendizagem. Eu também estou junto com vocês. Assistam a resolução do exercício. Aí você tem que parar o exercício e tentar você fazer. Quando você conseguir fazer sozinho, só daí você entendeu, tá bom? É assim que funciona. Muito bem. O exercício 22, ele fala assim: os trabalhadores A e B, separadamente, levam cada um 9 e 10 horas. Então, o trabalhador A, ele leva 9 horas e o trabalhador B leva 10 horas para construir um muro de tijolos.
Trabalhando juntos no serviço, sabe-se que eles assentam 10 tijolos a menos por hora, em relação ao que esperaria da combinação da velocidade do trabalho de cada um. Então, esse exercício está falando assim, quando eles trabalham separadamente, um leva 9 horas e o outro leva 10 horas para construir um muro, tá? Para construir um muro inteirinho, no total, certo? Trabalhando juntos, sabe-se que eles assentam 10 tijolos a menos por hora. Se juntos os 2 trabalhadores constroem um muro em 5 horas, o número de tijolos assentados no serviço é... Então, vamos por partes, tá? Vamos lá, ó. Primeiro ele falou que o trabalhador A leva 9 horas para fazer um muro inteiro, tá? Então, o trabalhador A levou 9 horas para construir um muro. Certo? 9 horas para construir um muro inteiro. E o outro, o trabalhador B, levou 10 horas para construir esse muro inteiro. É o mesmo muro, olha lá. Trabalhando juntos no serviço, sabe que eles assentam 10 tijolos a menos. Eita! Quando junta os dois, eles vão levar 10 horas a menos. 10 horas a menos. Muito bem. Vamos por partes. Vamos entender isso aqui com muita calma. Ó. Se eles levam 10... Se por exemplo, vamos pôr o trabalhador A. Ele leva 9 horas para assentar X tijolos, né? Se ele leva 9 horas para assentar X tijolos, significa que ele leva X sobre 9 para fazer os tijolos por hora. Ele leva 9 horas para construir um muro inteiro, tá? 9 horas para construir um muro inteiro. Esse muro inteiro precisa de X tijolos para ser construídos, certo? Se em 9 horas ele construiu X tijolos, isso significa que a cada hora são X sobre 9 do tijolo, tá? Entendido isso, vamos para o B. O B faz a mesma coisa, só que ele leva 10 horas. Então, ele leva X sobre 10 para fazer os tijolos por hora. A cada hora ele faz X sobre 9. Quando deu 9 horas, ele construiu o muro inteiro, tá? E o outro, isso aqui. Agora, o que ele falou? Ele falou assim, quando pega-se os dois juntos, X sobre 9 mais X sobre 10, eles constroem, 10 tijolos a menos. Quando juntam os dois, eles constroem 10 tijolos a menos, tá? E aí ele informa mais uma coisa. Quando juntam os dois, eles constroem o muro em 5 horas. Ó, esse primeiro construiu em 10 horas. O outro construiu em 9 horas. Quando juntam os dois, eles levam para construir 5 horas. Então, cada hora, ele vai assentar X sobre 5 do tijolo, entendeu? Então, para eu montar finalmente a equação deles, vai ficar assim, ó. X sobre 9 é quanto um faz o tijolo por hora, né? X sobre 10 é quanto o outro constrói tijolo por hora. Quando eu junto os dois, eles vão fazer 10 tijolos a menos e vão levar X sobre 5 da hora. É isso que o exercício está falando. O que vocês vão ter que fazer para entender isto? Ler com muita calma e fazer vocês, entendeu? Porque cada um tem um raciocínio. Pronto, gente.
O que é X eu vou deixar de um lado. E o que não é X eu vou deixar do outro. Vou achar o MMC. Entre 9, 10 e 5. Quanto é o MMC? Deixa eu pegar uma caneta aqui. 2 segundos. Quanto é o MMC entre 9, 10 e 5? A gente vai dividir por 2. Não dá mais, dá por 3. Por 3. E por 5. Pronto. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 5 vezes 8, 40. Vão 4, 90. Achei o meu MMC. Deu 90. 90 dividido por 9 dá 10x. 90 dividido por 10 dá 9x. 90 dividido por 5 dá 8. 18x. Pronto. 10x mais 9x, 19x. 19x menos 18x dá x. Esse 10 que está dividindo, eu vou passar para lá, multiplicando. Pronto, gente. Deu 900 tijolos, tá? Então, o X desse problema aí foi... Ele informou que ele levava 9 horas para fazer um muro inteiro, né? 9 horas para fazer um muro inteiro. Então, X... e esse muro inteiro ia usar X tijolos. Então, se eu dividir por 9, X por 9 da hora... É quanto ele faz de tijolos por hora. A mesma coisa você fez com o que leva 10 horas para fazer um muro inteiro. Ele fez X tijolos em 10 horas. Se eu fizer X sobre 10, eu vou saber quantos tijolos ele fez por hora. X sobre 10. Daí juntou os dois. Então, um é X sobre 9 e o outro é X sobre 10. Juntou os dois. Quando junta os dois trabalhando, eles fizeram menos 10. Então, por isso que ficou X sobre 9 mais X sobre 10 menos 10 tijolos. E daí, eles levaram 5 horas para fazer o muro inteiro. Então, quantos tijolos fizeram por hora? X sobre 5. Por isso que igualou a X sobre 5. E deu 900 tijolos. Vamos para a outra questão da apostila. Esse aqui, então, filhos, ficou a letra D, tá bom? Ficou a letra C, desculpa. 900 tijolos, o 22. O 23. O 23, nós vamos usar o conceito da função de primeiro grau pronto. Prestem muita atenção, por favor, tá? A quantidade de um produto demandada no mercado é dada em função de várias variáveis. Preço por unidade de produto, preço de bens substituídos, renda do consumidor, etc. O que ele está falando aqui, gente? É função. Em função da quantidade de produto, eu posso fazer a quantidade de produto em relação ao preço por bens, ao preço por rendas. Supondo todas as variáveis constantes, exceto o seu preço unitário, verifica-se que esse preço P relaciona-se à quantidade de X. Chama-se função de demanda à relação P igual a F de X. Ele está dando uma função para a gente, tá? Eu vou copiar a função aqui na folha. Ele falou que P é igual a F de X. É isso que ele falou. Onde o P é o preço. E o F de X são as quantidades de produto, tá? P é o preço. E X é a quantidade de produto, é a demanda, é a procura. Chama-se função de demanda a relação de P igual a F de X. O conceito de função de oferta é análogo ao da demanda. Mantidas constantes certas condições, a quantidade de X de um produto colocado pelos produtores no mercado relaciona-se com o preço unitário do produto P. Então, ele falou que X seria a quantidade de produto. E o P é o preço. É o din-din, beleza?
Chama-se de ponto de equilíbrio no mercado o ponto de intersecção entre a curva de oferta e de demanda. Gente, quando eu tenho dois gráficos juntos e eles se encontram, é o ponto de intersecção, é isso que ele está falando, tá bom? Vamos ver se eu acho um gráfico aqui que eles se encontram. Voltando. Aqui, ó. Tá vendo esse aqui? Que nós já fizemos esse exercício 17. Tá vendo que eles estão se encontrando num ponto aqui, esses dois gráficos? Isso aqui é ponto de intersecção. Esse encontro deles vai dar o mesmo valor para X e para Y. Isso é ponto de intersecção, é isso que ele tá falando, tá? Que eles vão se encontrar em determinado lugar, que é o ponto de intersecção dele. Chama-se ponto de equilíbrio de mercado ou ponto de intersecção entre a curva. E que curva? Ele vai dar aqui, ó. Uma, ele falou que é P igual a 10.000 menos 2x. E a outra é P igual a 2/7 de x mais 2.000. É correto afirmar que o preço no ponto de equilíbrio... Gente, se ele quer o preço, o que que ele quer? Não é o P que é o preço? Ele quer saber o valor de P. O que que eu faço para dar esse valor de P? Ele está falando que eles estão em ponto de equilíbrio. Então, eu vou igualar essa equação, P igual a 10.000 menos 2x, a essa equação, P igual a 2/7, 2/7 de x mais 2.000. A hora que eu igualar as duas, eu vou achar o x. Eu volto e substituo o x em qualquer uma das equações para eu achar o P, tá bom? Eu vou copiar as duas equações, então, e igualar. Uma equação é P igual a 10.000 menos 2x. E a outra é P igual a 2/7 de x mais 2.000. Deixa eu ver se eu copiei certinho. 10.000 menos 2x. E a outra é 2/7 de x mais 2.000. Perfeito. No ponto de intersecção, que é o equilíbrio, significa que eles vão se encontrar, que o x é igual. Então, tenho que igualar aquele P com esse P aqui, ó. Eu igualei. Esse é o ponto de intersecção, ó. Por isso que eu igualei. É a intersecção entre os dois. Eles são iguais. Quando eu igualo, eu caí numa equação do primeiro grau. É do primeiro grau porque o x está elevado a 1. Eu vou deixar o que tem x de um lado e vou deixar o que tem número do outro. Esse aqui eu vou achar minha MC de novo. Entre 7 e 1 é 7. 7 dividido por 1 é 7. Vezes menos 2x dá menos 14x. 7 dividido por 7 dá 1 menos 2x menos 2x. Eu tenho 2.000 e devo 10.000, eu fico devendo 8.000. Eu devo 14 e devo 2, vou ficar devendo 16. Quando eu estou na subtração ou soma, a lei é devo, tenho. Agora, como está tudo menos, eu posso multiplicar por menos 1 e vai ficar tudo mais. 16x igual a 8.000. Esse 7 que está dividindo, já vou passar para esse lado. 8 vezes 7, 56. Então, eu fiquei com 56.000 dividido por 16. Se eu simplificar 56 por 8 e 16 por 8, 56 por 8 dá 7, não dá? Porque 7 vezes 8 é 56. Então, fica 7 dividido por 2, porque eu simplifiquei o 16 por 8, que dá 2. 7 dividido por 2 dá 3,5. Isso significa que minha resposta é 3.500. Tudo bem, pessoal? 56 dividido por 16, eu simplifiquei uma vez por 8, deu 7 por 2, tá? 7 por 2 vai dar 3,5. Vezes 1.000 vai dar 3.500. Achei o x, eu terminei o exercício? Não. Depois que você achou o x, você tem que achar o p.
Como é que você faz para achar o P? Você vai em qualquer equação, porque eles são iguais, o x é igual para os dois. Então, você vai em qualquer equação. Vamos na mais fácil, né? Vamos lá. P de x igual a 10.000 menos 2x. E substitui o x que eu achei, 3.500. Olha lá, eu vou substituir o x que eu achei. O que é P de 3.500, gente? Que vocês vão fazer isso mais para frente. É, no lugar de x, colocar o 3.500. Aí, quanto vai dar o meu preço, então? O meu preço vai ser 10.000 menos... Quanto é 2 vezes 3.500? 7.000. Quanto que é 10.000 menos 3.000? Ai, desculpa, 10.000 menos 7.000. 3.000. Pronto. Achamos a nossa alternativa. No 23 deu 3.000. 3.000 é a alternativa B. Tá bom? A alternativa B. Então, esse está mais próximo de função de primeiro grau, no sentido assim da gente visualizar o AX mais B, não é verdade? E finalmente o 24. O 24 é um exercício também de raciocínio, que seria interessante vocês tentarem fazer primeiro, tá? Para ter o jeito de vocês. Ó, o 24 é assim. Em quase todo o Brasil, existem restaurantes em que o cliente, após se servir, pesa o prato de comida e paga o valor correspondente, registrado na nota pela balança. Em um restaurante desse tipo, o preço do quilo era R$ 12,80. Gente, o preço do quilo é R$ 12,80. R$ 12,80 o quê? O quilo. Em função do quilo vai ser o preço. Eu peguei 2 quilos de comida, 12,80 vezes 2. Eu peguei 0,7 kg de comida, 12,80 vezes 0,7. Certo? Muito bem. Só que a funcionária foi regular a balança e em vez de pôr 12,80, ela pôs, olha lá, ó, 18,20, tá vendo? Ela errou, pôs 18,20. E aí, ela fez uns cálculos e verificou que o erro, na hora deles pagarem, os clientes, poderia ser corrigido, ela multiplicando o valor que eles fossem pagar por um certo número. E o exercício quer saber qual é esse valor, para poder dar certo. Como a gente raciocina? Ó, esse 18,20 vezes quanto eles pagaram, quanto ele pagou, né? Tem que dar 12,80, tá? Esse valor tem que ser 12,80 para voltar no valor certo. Então, se eu dividir 12,80 por 18,20, eu vou saber o valor que eu preciso pagar para que esse número aqui vire 12,80. Então, a pergunta é, eu multiplico, se quiser que muda a letra aqui para não confundir com a função de primeiro grau aqui que nós fizemos, eu pego 18,20 e multiplico por quanto? Para ele voltar no valor original, que é 12,80? Não sei. Para eu saber, eu tenho que pegar o 12,80 e dividir por 18,20. Quando eu divido 12,80 por 18,20, eu vou saber qual o valor. Como eu faço a divisão? Toda contente, só que não. Eu igualo as casas, né? Já tá igual, corta a vírgula. E aí eu vou ter que dividir 128 por 182. Não dá. Então eu ponho um 0 e um 0 aqui. 1.280 por 182 agora dá. E quanto dá essa divisão? Well, 7 vezes 2, 14. Para 26 vão 2. 7 vezes 8, 56. 10, 58, 59 vão 5. 7 vezes 1, 7 dá certo, gente. E dá resto 0. Pronto, achei. Se ela multiplicar por 0,7, o resultado que der da conta, ela volta no 12,80. Entenderam? Então, ficou 0,7. Se ficou 0,7, na apostila da gente, é o 24, resposta C. Tá bom? Muito bem, conversamos mais um pouco sobre função de primeiro grau. Esses exercícios aqui vou pedir para vocês tentarem fazer com calma, tá? Vão estudando os anteriores, por favor, dê uma olhada nos exercícios anteriores para a gente e conversem comigo se tiver dúvida, tá bom? Eu vou adiantar para vocês
A avaliação de vocês do mês de junho, ela vai ser o seguinte, gente, ó. Falta eu explicar para vocês ainda a aula 12, que é a inequação produto. Acredite em mim, ela é mais fácil, tá? Aí vocês vão entrar em atividades complementares. Aqui vai ter o que eu vou pedir para vocês fazerem. De tarefa para junho. Presta bem atenção, tá? Eu vou mandar para vocês fazerem essa tarefa no Word de novo em tarefas, para vocês poderem anexar lá. Ou vocês fazem no caderno, tira foto e anexa, que alguns fazem isso, ou vocês fazem na própria folha, ou no próprio Word, desculpa, que eu mando, tá? Vocês estão mandando muito bem, gente, tá? Ó, vocês vão fazer para entregar para mim, mas eu vou dar a data, tá longe. Eu tô falando porque assim vocês já direcionam, tá? Vocês vão fazer o exercício 37 e o exercício 39 da página 393. Vão fazer o exercício para entregar 41 e o exercício 42 da página 394. O 45, 46 e o 48 da página 395. E terminou, tá bom? Então eu quero que vocês estudem tudo que eu dei para vocês agora, pesquisem, tentem fazer exercícios, não fiquem só aqui. Busquem informações em outro lugar, pessoal. Pesquisem, a gente precisa aprender a ir atrás, a expandir. Não fiquem só com o que eu tô passando. Vão atrás. É vocês que estão desenvolvendo o cognitivo de vocês agora. É vocês que têm que trabalhar. Um abraço, pessoal.